Olá, meus amigos do YouTube, estamos começando mais uma edição do Bom Dia Mercado. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Theo Borges e eu estou aqui hoje para fazer o meu planejamento pessoal para esse domingo de trabalho, dia 6 de março. Estou no intervalo aqui da parte da tarde do sábado, um sábado onde eu consegui trabalhar muito mais a parte da manhã. À tarde a gente sai para almoçar, acabei encontrando algumas pessoas da família, demora um pouco a voltar para o trabalho, então eu tive muito bem na Bundesliga 2, consegui fazer todos os jogos, foi uma rodada de Bundes 2 excepcional, mas a partir da Bundesliga 1 eu já tive um pouco de problema para poder assistir os jogos por conta dos horários, tá? Ainda estou agora na parte da tarde tentando assistir um pouco do resto dos jogos que eu tinha planejado. Não vou fazer o resumo de sábado, porque ele ainda está acontecendo e a gente vai gastar provavelmente muito tempo, tá? Lembrando, toda edição do Bom Dia Mercado daqui para frente, em parceria com a Betfair, que é minha parceira aqui do canal, estarei sorteando uma banca de R$ 30 para vocês aqui nos comentários. Para participar, basta você colocar ou o seu usuário aqui embaixo no comentário. Você não precisa só colocar o seu usuário, tá? Você pode fazer um comentário normal sobre o vídeo, se você quiser. E, óbvio, se quiser deixar o seu comentário do seu usuário para você participar do sorteio. Tem muita gente que está reclamando, pô, eu não queria colocar o e-mail aqui, porque pode ser que caia um monte de spam no meu e-mail. Tudo bem, você pode colocar o seu usuário, tá? Eu até faria sem pedir para vocês colocarem o usuário e o e-mail, né? Eu entraria em contato. Mas qual que é o problema? A maioria das pessoas não olha a réplica do YouTube. Então, alguém me mandou um comentário aqui, eu vou lá e comento o comentário dela. E às vezes ela não recebe notificação, ela não ativou no YouTube para ser notificada para isso, ela não tem um aplicativo no celular e ela não sabe que eu respondi o comentário dela, então assim fica muito difícil. Dessa forma, tendo o e-mail ou o usuário, hoje, por exemplo, eu já fiz o sorteio, o nosso querido Mauro Japa, que é antigão aqui na comunidade, venceu esse sorteio de hoje, acabei de fazer antes de começar essa gravação, e eu vou pegar o usuário dele, vou passar para a Betfair e essa grana vai cair diretamente na conta dele, tá? Então facilita o processo. Mas eu já vou deixar uma dica para vocês. Primeiro, você tem que estar inscrito aqui no canal para participar do sorteio. Deixa sim o seu comentário se você quiser participar com o e-mail ou o usuário que você se sentir mais à vontade. A gente está testando agora como é que vai funcionar isso tudo. Mas me segue no Telegram também, porque é lá que eu vou comentar, vou mandar uma foto do vencedor. Se for você, você já fica de olho. Se eu precisar de alguma informação sua, eu vou te contactar pelo YouTube nos comentários. Tá bom? Então, tá rolando mais um sorteio. E, como eu falei ontem, no domingo vão ser um sorteio de R$ 30 e mais um sorteio de R$ 25 de banca, porque eu vou fazer 30 sorteios de 30, então vai sobrar ainda R$ 100, eu vou dividir R$ 25 para cada domingo. Beleza, sem mais delongas, então temos o domingo um pouco mais tranquilo, pelo menos para as minhas ligas de trabalho, do que comparado com o sábado. Sábado tivemos muitos jogos. O meu PDF de apoio está preenchido com 78 partidas, aí tem várias ligas daquelas do submundo, tem várias ligas não convencionais. Aqui estão, vou até dar um zoom aqui para vocês conseguirem ver. Aqui estão as grandes probabilidades de hoje. Não são, vou lembrar vocês, dicas de entrada, tá? São grandes probabilidades só respaldadas em estatística. Então, se você é uma pessoa que trabalha ou over um e-mail, ou 2,5, ou ambas, verifica ao vivo se tem realmente uma leitura para isso, e aqui você tem grandes probabilidades de acontecer, tá bom? Então vamos para o dia de hoje. Antes de começar, lembrando, domingo tem promoção da Betfair no jogo do Vasco com Flamengo, Flamengo e Vasco, o clássico dos milhões, o clássico carioca, que separa as duas equipes ali, é só um ponto na tabela, e a Betfair está oferecendo uma super cotação de 20 para você aproveitar nesse jogo. O over 2,5 é o foco da Betfair. Então o que significa? Provavelmente o over 2,5 vai estar numa faixa ali de 2 e ela está oferecendo para você uma super cotação de 20. Eu acho uma odd muito legal porque é um jogo com muita rivalidade e provavelmente a gente vai ter um jogo com gols por aqui, tá? Lembrando, para você participar do sorteio você tem que ter uma conta na Betfair, então já aproveita, cria sua conta na Betfair e aproveita essa promoção do Flamengo com o Vasco também, beleza? Se eu não me engano, a Betfair está dando R$5 para esse jogo também, tá? Para todo mundo, cliente e não cliente, tá? Fica de olho. Vambora, vamos começar então com a Bundesliga 1. Esqueçam esse jogo do mais com o Dortmund, esse jogo foi adiado para o dia 16 de março,
por enquanto, né, até o momento, porque o Mainz apresentou um caso grande de Covid no elenco. Tá? Então nós temos esse jogo adiado. O que nós temos aqui amanhã, 1h30, é o jogo do Colônia com o Hoffenheim. Eu gosto demais de trabalhar jogos do Hoffenheim, porque é um time que geralmente me dá leitura para trabalhar no mercado de gols, principalmente quando ele sai na frente. Tá? Aqui, na classificação, nós temos o Hoffenheim na 6ª colocação, com 47 gols até aqui, tem um ataque muito bom o Hoffenheim. Dentro de casa, o Colônia tem 7 vitórias em 12 jogos, como visitante o Hoffenheim tem 4 vitórias em 12 jogos. Tá? Os últimos jogos das duas equipes, o Colônia empatou com o Greuther Fürth fora de casa, foi um jogo muito aberto, mas um jogo com poucos gols. Venceu o Frankfurt em casa com placar mínimo, perdeu fora de casa para o Leipzig, venceu o Freiburg e empatou com o Schalke, aqui na Copa, provavelmente da FB Pokal. Né? O Hoffenheim venceu o Stuttgart, venceu o Wolfsburg, venceu o Arminia e tinha perdido para o Mainz. Então vem de 3 vitórias consecutivas. Vamos fazer uma análise um pouco mais aprofundada desse jogo. Nós temos aqui o Colônia, que costuma sair na frente em casa em 58% das vezes, tá? Com um ataque bem parecido, né? O Hoffenheim fora de casa e o Colônia em casa são bem parecidos. A defesa do Hoffenheim acaba sendo um pouco pior. Tá? O Hoffenheim não costuma marcar primeiro, mas é um time que, pelo menos dentro de casa, mostra um poderio de recuperação muito grande. Foi assim no último jogo que ele fez contra o próprio Stuttgart, se eu não me engano, ele venceu por 2-1, perdia em casa por 1-0 e conseguiu a virada. Primeira informação que a gente tem aqui, olha isso daqui, ó. O Hoffenheim é um dos times que mais marca de bola parada e o Colônia é um dos times que mais sofre. Então o nosso primeiro match aqui do dia, onde eu vou marcar bolas paradas para esse jogo, já que a gente tem um jogo parelho, pode ser interessante, tá? E outro critério que eu gosto muito é, o Colônia é hoje na Bundesliga 1 um dos times que mais, se não é o que mais, é um dos que mais toma gol de contra-ataque. Isso quer dizer que se o Hoffenheim abrir o placar, como é um time muito veloz e se o Colônia continuar demonstrando essa fragilidade na transição defensiva, eu posso vir buscar mais gols nesse jogo, tá? Então, vou colocar aqui uma pitada de mercado de gols também, mas aí eu preciso que o Hoffenheim esteja na frente para poder explorar essa dificuldade do Colônia nas transições defensivas. Mas de maneira geral, se você quiser vir para trabalhar um lei, a pior equipe em campo aqui, não é de todo mal, porque é um jogo muito parelho, tá? Muito parelho mesmo, tá bom? Acho que é isso para esse jogo aqui. Vamos falar de Bundesliga 2, nós temos um dos líderes, né? O Werder Bremen contra o Dinamo Dresden. O Dresden não vem numa boa fase. Na verdade, agora ainda não atualizou aqui a tabela da Bundes 2, mas na verdade com a vitória do Sandhausen hoje por 3-1 para cima do Hannover e a grandíssima vitória do Hansa Rostock para cima do Schalke fora de casa com 4 finalizações e 4 gols, o Dinamo Dresden entrou na zona de relegation. Isso quer dizer que ele vai disputar, se terminasse hoje a Bundesliga, uma vaga para permanecer. E lembre-se, o Dresden é o atual campeão da terceira liga da Alemanha, ou seja, a situação não está fácil. Porém, o que joga contra o Bremen aqui, apesar de ser um excelente time que hoje é um dos líderes da competição e tem um dos artilheiros, que é o Marvin Duksch, que eu falo muito dele, o último jogo que o Bremen jogou em casa contra um time de baixo de tabela, que era o Ingolstadt, com essa mesma cotação esmagada, e eu não gosto dessas odds na Bundes 2, o Bremen não conseguiu vencer, ficou 1-1. Então, para quem vem com essa ideia, vou trabalhar back Bremen e tal, eu particularmente não gosto. Trabalhar match odds convencional na Bundes 2 é para ficar mais careca do que eu já estou ficando. Tá? Hoje, por exemplo, o Hansa marcou vários gols de contra-ataque. Então, muita gente que tentou trabalhar match odds, vou pegar uma virada do Schalke, vou pegar uma virada... Muita gente tomou aqueles gols do Hansa, porque foram gols marcados em momentos onde o Schalke estava melhor. Na sexta-feira, o gol do Heidenheim saiu primeiro no momento que o Darmstadt estava melhor. Na sexta-feira também, o primeiro gol do Paderborn saiu também no momento onde o Kiel estava melhor. Então é muito comum isso acontecer. Então toma bastante cuidado para vir trabalhar match odds aqui, tá? Eu vou seguir acreditando no mercado de gols, como sempre, mas eu quero me aprofundar um pouquinho mais aqui na Bundes 2. Deixa eu dar uma olhada aqui
nesse jogo do Bremen com o Dresden. O Bremen sai na frente em casa em 73% das vezes, só falhou em marcar em um jogo desses 11 jogos que jogou em casa, tem um ataque de média mais ou menos aqui, quase com 2 gols por jogo. O Dresden fora de casa tem um péssimo ataque, marcou menos do que um gol por jogo, quase 0,5. Tem uma defesa relativamente ruim, mas para o padrão do time até que não é nem tão ruim assim. Mais um match interessante aqui, ó. Uma excelente bola parada do Bremen contra uma péssima bola parada do Dresden, então vamos marcar isso daqui também. Bola parada do Bremen contra o Dynamo Dresden, o atual campeão da terceira liga da Alemanha. Outro fator interessante seria, se eu tenho um Bremen que contra-ataca muito bem, se eu vou ter um Bremen saindo na frente, a incidência de gols do Bremen no contra-ataque ela passa a ser maior. Então, se você vem com o intuito de buscar de média a longa exposição no mercado de gols, considere esperar, às vezes, o Bremen marcar primeiro, porque aí eu tenho chance do Bremen marcar na bola aérea e no contra-ataque, muito mais no contra-ataque, né? Porque geralmente um time explorando muito a bola aérea, o escanteio, o cruzamento na área, porque ele está perdendo. Então, por exemplo, eu tenho um cenário que se o Bremen sai na frente, eu tenho os contra-ataques a meu favor, porque eu sei que ele vai aproveitar muito bem isso para punir o Dresden. Se eu tenho o Bremen saindo atrás, eu sei que ele pode utilizar das bolas paradas para buscar essa recuperação de resultado. Tá bom? É um jogo que eu espero gols, mas eu tô ressabiado. Acho que eu preciso do Bremen na frente primeiro para abrir um pouco esse cenário para mim. Fortuna Düsseldorf e Ingolstadt. Desde que estreou o seu novo time, né, o seu novo treinador, o Daniel Tione, que veio do Hamburgo na temporada passada, se eu não me engano, o Fortuna não perdeu. Foi uma vitória contra o Schalke 04, emendou uma vitória em casa contra o Aue e aí empatou fora de casa contra o Regensburg. Criou muita chance, mas empatou. E agora tem mais uma chance de vencer um time de baixo da tabela e continuar invicto, assim como fez, por exemplo, o Sandhausen, né, que está numa fase também muito boa depois da janela de transferência. Mas o Ingolstadt dificultou a vida do Bremen no último jogo, né? Olha aqui, ó. O Ingolstadt fora de casa dificultou a vida do Bremen. Também já tinha empatado com o Sandhausen, venceu o Nuremberg e aí conheceu a sua primeira vitória depois da janela de transferência contra o fortíssimo São Paulo. É favorito? O Fortuna é favorito, mas eu não gosto dessa odd de 1,60 porque odds muito baixas na Bundes 2 geralmente não sai coisa boa, tá? Vamos explorar um pouquinho mais esse jogo aqui, ó. O time do Ingolstadt saiu na frente em 25% dos jogos fora, só venceu 2. O Fortuna também, mas venceu 3. Ou seja, o Fortuna não tem um bom aproveitamento em casa e já não justificaria aquela odd tão baixa, tá? O Fortuna tem um índice de ambas marcam em casa de 75%, né? Um time que sofre bastante, ó, faz e sofre bastante gol, né? Mas a defesa e o ataque do Ingolstadt continua sendo pior. Toma bastante gol de bola aérea, bola parada, isso vale a pena ficar de olho aqui, pode ser um fator decisivo no jogo, tá? Que mais? Contra-ataque, nada de muito especial, né? Como a gente tem um cenário de gols ruim aqui, eu venho para observar primeiro, tá? Eu posso até comprar alguma bola parada do Fortuna, mas inicialmente eu venho para observar porque a gente consegue ver aqui duas equipes com péssimos desempenhos em casa e fora e o mercado dando um favoritismo para o Fortuna apenas pelos últimos jogos e pela posição ruim do Ingolstadt. Então, primeiramente eu não venho fazer nada nesse jogo, tá? E mais um jogo de situações difíceis é o Aue, que segue aqui na nossa vice-lanterna praticamente, né, o penúltimo lugar, contra o Regensburg, que vem também numa fase horrorosa, né? Faz muito tempo que o Regensburg não consegue vencer um jogo, empatou em casa contra o Fortuna, e o que me chama a atenção no Regensburg é que era um time que liderou várias rodadas no início da Bundes 2 e hoje ele não consegue propor o jogo. Eu não sei se vai ter uma mudança agora drástica daqui para frente, se eles vão fazer alguma troca grande e tal, ou se vai trocar de treinador, mas eles não conseguem propor o jogo. Isso é muito estranho, porque é um time... Ninguém na Bundesliga 2 consegue marcar tanto gol de bola parada como o Regensburg. É um time excepcional nesse fundamento. Eu até vou
puxar esses dados aqui para você ver que eu não estou mentindo. Olha só, 17 gols. E aqui a gente tem o nosso primeiro match também, né? 17 gols marcados e 10 sofridos pelo time do Aui. Então isso aqui pode decidir sim um jogo. Mas falando do Regensburg, é um time que é complicado, porque o Aui, por exemplo, o Aui vem de uma alavancagem que ele deu pra gente no jogo contra o time do Paderborn. Ele saiu atrás, virou para 3-1 e tomou um empate no final. Ou seja, é um time que se desconcentra, que se desorganiza. Mas isso já é esperado, porque o Aui ele vem namorando a terceira divisão da Alemanha já há algumas rodadas. O Regensburg não. O Regensburg ele liderou o campeonato. Então é duro você ver um time não conseguindo nem propor jogo dentro de casa. Agora, no caso, ele vai jogar fora, né? Mas é complicado, tá? Olha só, o Regensburg costuma sair na frente fora de casa em 64% das vezes. Isso traz muito ainda da história antiga do Regensburg, de quando ele começou liderando a competição, mas toma bastante gol também, uma média de praticamente os mesmos gols que ele faz, ele acaba tomando. O ataque do Aui fora de casa é horroroso, a defesa toma quase 2 gols por jogo, já falei aqui das bolas aéreas. Também não é um jogo que eu venho com o intuito de buscar longas exposições, mas como o fator bola parada do Regensburg é quase uma certeza, não é 100%, mas é quase uma certeza, dá para buscar um cenário de gols aqui sim, nesse jogo, tendo obviamente os pés no chão, tá? Bom, La Liga. Na La Liga nós temos esse jogo aqui que me interessa bastante, que é o Betis com o Atlético de Madrid. O Betis que é um dos finalistas da Copa do Rei contra o Valência. O Atlético são dois times que estão brigando aqui pela vaga na Liga dos Campeões, né? O Betis vem, deixa eu dar uma olhada nos últimos jogos, um empate contra o Rayo Vallecano em casa. Aí, obviamente, foi aqui esse jogo e esse jogo aqui. Ó, isso aqui é Copa, isso aqui é Copa, isso aqui é Copa, né? Então, na verdade, foi uma derrota para o Sevilha, no nosso querido clássico aqui com o Sevilha, e uma vitória para o Mallorca, ambos os resultados de 2-1, uma derrota e uma vitória. O Atlético de Madrid vem numa fase um pouco mais de gols, né? Meteu 4 no Getafe, meteu 3 no Osasuna, empatou 1-1 com o United, aqui é Copa, né? Aqui nós temos 2-0 contra o Celta de Vigo. O Celta de Vigo não está vivendo também uma fase tão boa assim. Está em 11º. Jogo parelho, jogo para match odds. Tá? Eu vou ficar de olho nisso daqui. Um layer para a equipe em campo e nada mais. E, obviamente, o time que está agora em uma das maiores ascensões do campeonato é o Barcelona com o Elche. Né? No caso, o Barcelona. Né? Vamos ser muito sinceros aqui em relação ao que o Xavi vem fazendo com esse time. É uma coisa absurda. Eu não tenho nem cotação aqui do Barcelona, mas deve ser um time favorito, afinal de contas o Elche não está numa boa fase. Como mandante até que vence bem, né? Toma pouco gol. Mas é preciso respeitar esse time do Barcelona, não sei a cotação. Estou curioso para saber a cotação do Barcelona, mas, cara, o Barça melhorou demais. O Aubameyang está voando, os jogadores novos do Barcelona estão voando, o Adama Traoré que chegou também está voando, o próprio Dembélé está jogando muita bola, eu gosto do Dembélé, apesar dele ser meio despirocado. Então assim, hoje, dependendo da odd aqui, eu poderia vir buscar back Barcelona, mas eu acho que eu venho para tentar buscar alguma coisa em Leia Welch, tá? Mas eu ficaria muito receoso e muito de olho nesse jogo do Barcelona. O Barcelona mudou a chave, é outro time e já não dá para ter tanto preconceito assim. Se você vem fazer o jogo do Cádiz, cuidado com o desempenho do Vallecano fora. Olha isso aqui, ó. Como visitante, o Vallecano tem apenas uma vitória. Cuidado para não cair no conto do vigário, né? Porque o Rayo Vallecano em casa continua sendo um dos melhores mandantes, mas fora de casa é horroroso. Eu não venho fazer esse jogo não, tá? Vou passar pela terceira Liga da Alemanha, não tem nenhum time que eu tenho feito aqui. A Ligue 1 também eu não tenho feito, nem o Marselha, nem o PSG, nem nada, então eu vou deixar quieto. Na Premier League nós temos o grande jogo, o grande derby de Manchester, que na verdade não dá para dizer... Deixa eu beber uma água. Seguimos gripado. Desculpa. Não dá para dizer, não tem cotação de novo aqui, né? Mas eu faço questão
Deixa eu pegar no PDF aqui e dar uma aprofundada nesse jogo. Tá aqui, ó, City e United. Eu vou dar uma espionada aqui em outro site que deva ter essa odd. Mas hoje eu não consigo dizer que esse jogo ele tem tanta paridade como a gente às vezes costuma querer traçar num derby, né, num clássico. Porque o último jogo entre eles foi um baile. O City simplesmente amassou o time do United e foi assim, não vou dizer vergonhoso, mas foi uma coisa bem forte que o City fez com o United. Tá aqui a odd, ó. O City começa com uma cotação de 1,40 na Betfair. Então, assim, não tem tanta rivalidade, né? Não tem tanta rivalidade assim. Vamos dar uma olhada nos últimos jogos entre eles. Esse jogo aqui que eu me refiro, ó, esse 2-0, foi uma coisa absurda, tá? Tudo bem, em 2021 o United também deu 2-0. Aliás, eles vêm de um resultado 2-0 frequente, né? 2-0 United de 2020, 0-0, aí 2-0 City em 2021, 2-0 United de 2021 e no final de 2021 2-0 City. A odd do City é completamente baixa. E aí a gente pensa, será que é justo? Mas, cara, hoje o United não vive uma boa fase. Eu não sei se o City é aquele tipo de time que fica ressuscitando defunto, entre aspas, mas o que eu vi no jogo entre City e United na temporada passada, ou no caso o jogo de ida, não me lembro se foi jogo de ida ou temporada passada, foi uma coisa absurda. Tá? Foi uma coisa absurda. O que o City fez com o United, parecia que o City estava jogando contra o Watford, com todo respeito ao Watford, tá? Então, se isso continuar desse jeito, eu viria para trabalhar back City sem nenhum problema, porque realmente foi uma massa. Mas existe um fator aí que a gente não pode desconsiderar, que é o fator derby, que é o fator rivalidade. Eu acho que o City não acaba nem sendo tão rival assim do United, pelo tamanho do peso, né? O United tem muito mais história do que o City. O City é um novo rico do futebol e vai conquistando seus títulos de maneira normal pelo investimento que tem. Mas o United é bilhão de vezes maior do que o United do que o City em relação à história, né? E aí tem toda aquela questão que a gente já conhece aqui no Brasil também, que é a questão da rivalidade, né? Da história, do peso da camisa. Então tem que se saber considerar isso na hora de precificar. 1,40 para o City me assusta? Sinceramente, não. Hoje, o que o City joga, o que ele é capaz de fazer, não me assusta, tá? Mas eu me assustaria se o United vencesse esse jogo? Também não, porque tem todo aquele critério de história, de peso da camisa. Não me parece um jogo muito indicado para gols, me parece um jogo um pouco mais truncado, tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado quanto a isso. Olha só, o City dentro de casa abriu o placar em quase 80% dos jogos, venceu também quase 80% dos jogos, só falhou em marcar em 15%, não tem uma incidência muito boa de ambas marcas, é um time que se defende muito bem, já o United tem. O United também sai fora de casa em quase 70% das vezes primeiro, não tem um índice bom de vitória, tem um ataque ok, mas tem uma defesa um pouco pior do que a do City. É um jogo com um indicativo para gols, mas eu acho que vai ser mais truncado pelo fato de ser, obviamente, um derby. O City tem uma bola aérea muito melhor hoje em dia do que o United, inclusive é até estranho falar isso, mas o City, mesmo tendo muita posse de bola, é um time que usa muita bola aérea para fazer gol. Tá? O United acaba defendendo bem esse fundamento e o United contra-ataca muito bem quando está na frente. Então, se o United sair na frente, a gente pode ter sim um City ficando um pouco mais exposto. Tá? Não me parece que é um jogo para gols, para longa exposição. Me parece um jogo exclusivamente para match odds, correção de preço, um lei a pior equipe, mas sempre com muita cautela, porque a gente costuma estar com muito delay nesses jogos, né? E aí tem muito tubarão no mercado nesse tipo de jogo. Tomar um pouco de cuidado, tá bom? Watford e Arsenal. Eu não tenho feito jogos do Arsenal, não me passa tanta confiança assim. O Arsenal, como visitante, ele tem 5 vitórias em 11 jogos, tomou 17 gols, fez 16. O Watford tem 2 vitórias apenas, é o pior mandante da competição. Os últimos jogos do Arsenal, se não me engano, foi uma virada, não foi? Uma virada para cima do Wolves lá no finalzinho, venceu o Brentford, venceu o
O Wolves de novo aqui deve ter sido Copa, né? E o Watford vem de um empate contra o United, tomou 4 do Crystal, venceu o Aston Villa, aqui uma vitória importante, perdeu do Brighton e perdeu do West Ham. Vamos aprofundar um pouco nesse jogo rapidinho. Péssimo número do Watford em casa, nada convincente também os números do Arsenal fora. Aqui nós temos talvez um padrão de bola parada e de contra-ataque. Vou só deixar marcado aqui, mas provavelmente não faria esse jogo, tá? Por ter muito desconhecimento da equipe do Arsenal, não é uma equipe que eu tenho acompanhado sempre. Um time que eu quero trabalhar a favor é o Celtic. Eu acho, deixa eu buscar esse jogo aqui, eu acredito que o Rangers venceu. Quando eu saí para almoçar, esse jogo já tinha... Eu ainda não tinha olhado o resultado desse jogo. Deixa eu dar uma olhada aqui. Premiership... O Rangers venceu o Aberdeen por 1-0, meus amigos. E é o seguinte, o que isso fez com a tabela? O Celtic estava a 6 pontos, a 3 pontos de distância, não é isso? E o Rangers agora chegou a 70 pontos. Com isso, os dois times com 70 pontos, a gente tem um Celtic sendo obrigado a vencer. Eu estava dando uma espiada aqui no Flash Score, a gente tem o Celtic obrigado a vencer, né? O Rangers aqui já atualizou para 70. Essa cotação de 1,36 contra o Livingston, apesar do Livingston ser o quarto colocado e um bom mandante, eu venho com a ideia de buscar um back Celtic aqui, tá bom? Mas eu preciso daquele amasso, nem sempre o Celtic começa jogando muito bem. E o jogo que eu quero fazer aqui na Primeira Liga de Portugal, a famosa Liga Bwin, hoje em dia, é o jogo do Porto contra o Passos, porque o Benfica venceu, o Sporting começou agora e o Porto não pode dar nenhum tipo de chance para os adversários e vai para cima do Passos de Ferreira. Vai ser fácil? Acredito que não. Como mandante aqui, o Passos só venceu 3. Como visitante, o Porto é o melhor visitante e ainda está invicto. Mas eu também preciso, a mesma cotação do Celtic, eu também preciso de um amasso aqui do time do Porto para estar a favor. Tá? De resto, eu tô fora. E para fechar, vou falar da Série A italiana. 8h30 da manhã temos um jogo um pouco mais tranquilo entre Genoa e Empoli, nada de muito especial, né? O Genoa ainda briga lá embaixo para fugir do rebaixamento. Tá difícil a vida do Genoa, isso é fato, né? Como mandante tem nenhuma vitória ainda. E como visitante o Empoli é chato, chega a ser melhor do que a Roma, Sassuolo, Lazio, Fiorentina, o próprio Verona, né, que é uma das sensações. Então eu ficaria bastante de olho nesse jogo aqui e não me surpreenderia com uma vitória do Empoli. Então se você quiser acordar cedo num domingo, esse é o primeiro jogo do dia, cabe aqui talvez ficar de olho nesse Leia Pior Equipe. Tá? Deixa eu ver se tem alguma informação importante. Olha isso daqui, ó. O Empoli é um dos times que mais marcou de bola aérea, e o Genoa é um dos que mais sofreu. Então, se a gente tem um jogo parelho que pode ser decidido na bola aérea, essa informação, essa característica deve ser marcada, tá bom? Aí às 11 horas nós temos Bolonha e Torino. Torino não é um bom visitante, 2 vitórias apenas e 7 gols marcados, horroroso. E o Bolonha dentro de casa tem 6 vitórias. Tá? O jogo também com uma odd parelha, odd para mercado de match odds. Deixa eu dar uma olhada aqui. Em relação à bola aérea, o Bolonha tem uma boa bola aérea, mas o Torino não toma tanto e o Bolonha toma bastante gol de contra-ataque. Não me parece que vai ser um jogo assim para muitos gols, mas deixa eu dar uma olhada no histórico. 2-1 Torino no último jogo, 1-1, 1-1, 1-1, não. Muito truncado. Se for fazer algo, também match odds aqui. Tá? Fiorentina e Verona, aqui eu já venho com uma expectativa de trabalhar um pouco mais de gols. Tá? Os dois estão colados aqui na tabela com 2 pontos só separando. O Verona, fora de casa, melhorou muito, era um time horroroso, não conseguia vencer, agora já melhorou, já faz mais gols, né? E a Fiorentina em casa tem 8 vitórias em 12 jogos, tá? O que me chama a atenção aqui é o poderio ofensivo, principalmente da Fiorentina. Aí a gente tem que desconsiderar e considerar também, né? Desconsidera o Vlahovic e considera que ele já não está mais ali, porque era um fator incrível de gols da Fiore. 2,5 gols por jogo, a Fiore marca primeiro em 75% dos jogos, falhou em marcar em pouquíssimos jogos, tem uma incidência boa de ambas marcam aqui, né? E o Verona, mesmo não vencendo muito, acaba saindo bastante na frente, ou seja, é um time que não consegue fazer a manutenção de vantagem com frequência e é um time que sofre bastante gol, tá? Outra coisa interessante, bolas paradas do Verona.
contra, ou seja, defende muito mal, tomou 14 gols. Eu acho que poucos times tomaram mais gols do que o Verona de bola parada, viu? Eu não estava mostrando na tela, ó. Poucos times tomaram, se eu não me engano o Genoa e o Cagliari são os que mais tomaram. Poucos, tá? Então vale a pena ficar de olho nisso daqui. Me parece um jogo para gols, tá? Me parece um jogo para gols, sim. Vou ficar de olho nisso. Mercado de golos. Depois nós temos Venezia e Sassuolo. O Venezia é um time muito difícil de ler, na minha opinião. Tá brigando contra o rebaixamento lá embaixo. Como mandante tem apenas 2 vitórias. E o Sassuolo como visitante é chato. Aliás, trabalhar jogos do Sassuolo para mim ou é vir trabalhar mercado de gols ou é nada. Porque é um time muito traiçoeiro no match odds. Os últimos jogos do Sassuolo, 3, 2, 4, 3, 4 gols. Os últimos jogos do Venezia, 4, 2, 3, 2, 3. Acho que dá pra gente buscar assim um cenário de gols aqui, sem também puxar muito a corda, né? Deixa eu ver se eu tenho alguma informação a mais. Sassuolo sempre defendendo mal as bolas paradas, mas o Venezia não tem uma boa bola aérea. O ataque do Venezia é horroroso, o ataque do Sassuolo é bom. É isso. Saber buscar gols, mas saber também interpretar e não puxar muito assim para uma longa exposição, porque pode não entrar. Tá bom? Juventus e Spezia, nós temos uma cotação de super favoritismo para Juventus, não tem aqui, mas está por volta de 1,22, estou achando muito baixa, mas aí tem que ver se o Dybala vai jogar ou não, se está machucado ou não, e a gente, óbvio, tem que considerar também o fator Vlahovic na Juventus, né? Como mandante a Juve tem 7 vitórias, só tomou 9 gols, e como visitante o Spezia tem 4 vitórias. Eu vou pular esse jogo, não vou vir trabalhar back Juventus aqui, por não ter confiança, mesmo com o fator Vlahovic em campo, a Juve não é um time que me passa tanta confiança assim, tá? E talvez o jogo mais importante do dia do campeonato italiano seja Napoli e Milan, porque são dois times que viram a Inter sapecar uma goleada para cima do Salernitana e agora os dois times precisam vencer para voltar para a liderança. É um jogo muito importante para as duas equipes, que estão praticamente ali com o mesmo número, né? 17 vitórias, 6 empates e 4 derrotas. O ataque do Milan é um pouquinho melhor, a defesa do Napoli é melhor. Como mandante, o Napoli tem 8 vitórias em 13 jogos e como visitante, o Milan tem 9 vitórias em 13 jogos. É um jogo muito parelho e eu venho para buscar um lei a pior equipe aqui, tá? Deixa eu ver se tem alguma informação a mais sobre bola parada. Temos. O time do Napoli marcou 10 e o Milan 8 gols nesse fundamento. E o Milan, além disso, tem um excelente contra-ataque, tá? Então vou colocar aqui também bolas paradas, tá bom? De resto é isso, vou voltar aqui em cima para vocês darem uma espiada de novo nas grandes probabilidades. Dá uma pausa aí no vídeo. Se você quiser participar do sorteio, comenta aí embaixo com o seu ID ou com o seu e-mail, tá? Participa também do vídeo. E se você chegou até aqui e eu te ajudei, não esquece de se inscrever. Você tem que estar inscrito nesse canal para, óbvio, acompanhar os outros vídeos, para participar do sorteio. E não esquece de se inscrever no meu Telegram também para poder ver os resultados e me acompanhar no dia a dia de trabalho. Beleza? Um excelente domingo para todo mundo. Gestão de banca, gestão emocional, cuidado com seus métodos. Enfim, muita calma. Valeu? A gente se vê amanhã. Um abraço.